Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Meu nome é Paulo Dantas, eu sou vice-presidente do Comitê de Infraestrutura aqui da Câmara Britânica e hoje a gente tem o prazer de receber Pedro Carneiro e Guilhermo Glassman, que são sócios do escritório SPLO, são novos membros aqui da Câmara Britânica e eles estão trazendo temas muito pertinentes e muito importantes para o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Como vocês sabem, aqui a Câmara Britânica possui vários comitês temáticos, um deles é da infraestrutura, do qual sou vice-presidente, e a gente tem aí permeando vários desses assuntos que eles vão tratar aqui, como a economia verde, nova lei de licitações e as oportunidades que surgem no mercado brasileiro. Pedro, Guilherme, um prazer tê-los conosco. A Câmara, o palco é de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Agradeço aí a você, a presidência da Câmara, por nos disponibilizar esse espaço aqui para a gente ter essa conversa de hoje. Para nós aí, fazer parte da Câmara é um motivo de muito orgulho e satisfação. E para estar aqui no Comitê de Infraestrutura e comentar um pouquinho aí sobre essa nossa agenda de hoje, sobre as possibilidades aí que se avizinham para nós nesse segmento de infraestrutura, de transição ecológica. O Brasil aí tem uma perspectiva bastante interessante e saber um pouco mais de como as coisas podem se desdobrar e a capacidade de investimentos e oportunidades que se afloram no futuro próximo. Rapidamente aqui, eu sou o Pedro Carneiro, eu sou sócio da prática de ESG do escritório. O SPLO é um escritório de advocacia, com sede aqui em São Paulo. Nós somos bem focados em serviços jurídicos, regulatórios e de compliance, justamente para o setor de infraestrutura, de inovação, novas tecnologias, alimentos e saúde. Então, acho que tem justamente nessa agenda aí de economia de baixo carbono e de oportunidades relacionadas a PPPs e concessões e infraestrutura. São temas aí que nos afetam no dia a dia dessa nossa prática. Como agenda aqui, Guilherme, se você quiser já iniciar a apresentação, que a gente trouxe aqui alguns slides aqui para direcionar a nossa conversa com vocês. Já pode ir para o segundo, Guilherme? Aí eu já te passo a palavra. Pedro, deixa eu só fazer uma pequena intervenção aqui Pois para não, quem pois não. para quem para quem está nos acompanhando. Vocês podem mandando as perguntas no Ah, chat, se for o ótimo. caso, e aí depois a gente vai escolher algumas perguntas para passar para o Pedro e para o Guilherme. Na medida que eles forem apresentando, vocês vão mandando as perguntas e ao final a gente abre um período aí para a gente discutir algumas questões. Então, obrigado, Pedro, obrigado, Guilherme. Tá bom. Vamos lá. Obrigado. Falou. Bom, a agenda para hoje aqui, Guilherme, só não está no modo apresentação, Não, para mim aqui tá. tá? Tá. Bom, Vou tentar de novo aqui. Continua? para mim está no. Não está, mas enfim, para você tá, de repente, tira e coloca aí. Paulo, para você tá no modo apresentação, porque para mim não está, só para. Não, não tá, Pedro, tá com a telinha ainda do PowerPoint mesmo. Bom, Eu já. enquanto o Guilherme vai ajeitando, para a gente não perder tempo aqui na nossa agenda, qual é a ideia de hoje? A gente vai passar por esses seguintes pontos aqui, um panorama geral do PAC 3.0, o nosso terceiro PAC aqui, do Plano de Aceleração do Crescimento. Vamos passar por alguns aspectos aí da nova lei de licitações, que entra em vigor aí já para o próximo ano, e depois alguns pontos aqui sobre o plano de transição verde, né, o pacote verde do Ministério da Fazenda, e sempre ligando aí com alguns aspectos do PAC. Tá? Então, a agenda que a gente vai tentar cumprir hoje com vocês é essa. Guilherme, se já quiser pegar a partir daí, depois eu volto. Perfeito. Eu vou compartilhar novamente aqui. Vamos ver se fica solucionado. Só um segundo.
que agora foi. Ótimo. Bora. Perfeito. Bom, meu nome é Guilherme Guasman, como mencionado, sou sócio também de SP Law em práticas de direito público, licitações e contencioso estratégico. Agradeço também o convite da Câmara. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema super importante que está na pauta das empresas, que é o panorama de investimentos públicos e a oportunidade do mercado público nesse contexto do governo Lula 3. A gente sabe que os governos do Partido dos Trabalhadores, conforme experiências anteriores aqui no Brasil, eles estão direcionando, eles têm uma pauta nacional desenvolvimentista, no sentido de estabelecer o Estado e o governo federal, mais especificamente, como direcionador do crescimento econômico a partir de investimentos públicos diretos e indiretos. Esse direcionamento tomou a forma, ou foi, vamos dizer assim, centralizado no Programa de Aceleração do Crescimento. A primeira versão desse programa de 2007, né, já em finais ali do primeiro governo Lula, aproveitando uma pujança do ponto de vista de receitas do governo federal, naquele período de boom de commodities, e se seguiu a isso uma segunda versão, o PAC 2, que tinha planejamento de se encerrar ali por 2014. Esses programas, essas versões do Programa de Aceleração de Crescimento, são nada mais do que um planejamento de investimentos públicos diretos e de expectativas de investimentos privados relacionados a esses investimentos públicos, com áreas, eixos e áreas ali de atuação principal. Ali por 2014, a gente começou a ter no Brasil os efeitos muito importantes ali da Operação Lava Jato, e nesse período também houve uma diminuição do investimento público e uma reformulação muito importante do ponto de vista do mercado público de infraestrutura no Brasil. Se seguiu a isso o governo Temer, o governo Bolsonaro, que tinha um outro entendimento, outra perspectiva a respeito do papel do Estado no fomento ao crescimento do PIB nacional. E nesse momento a gente está vivendo o início do governo Lula 3, em que essas pautas anteriores estão sendo retomadas de forma bastante decisiva, pelo menos do ponto de vista de intenções do governo federal, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui, o que esperar a partir do lançamento do PAC 3.0, como nós estamos chamando. O contexto do PAC 3, ele está inserido no advento da nova lei de licitações. É uma legislação, a Lei 14.133 de 2021, é uma legislação que já está vigente, mas está numa vigência concomitante com a Lei 8.666, que é a lei anterior, por uma questão de adaptação dos órgãos públicos, mas a expectativa é que a partir do ano que vem a gente tenha a implementação efetiva e a vigência única da nova lei de licitações, com o encerramento da vigência da Lei 8.666, e isso traz desafios e oportunidades muito no aspecto da sustentabilidade desses projetos também. A nova lei de licitações dá uma relevância específica para a questão do ambiental, como critério diferenciador dos concorrentes, e outros aspectos aí que apontam para que os projetos tenham uma pegada mais sustentável. Essa pegada sustentável ela pode ser observada, inclusive, na apresentação dos eixos em que o PAC 3, ou o novo PAC, deve se desenvolver. É muito simbólico que o novo PAC é apresentado como desenvolvimento e sustentabilidade,
E nos diversos eixos de investimento, eixos temáticos do PAC, a questão da sustentabilidade ela aparece reiteradamente. O PAC, historicamente, ele sempre teve muito vinculado a infraestrutura, projetos de infraestrutura pública. Nesse caso, do PAC 3, ele ampliou um pouco esses eixos, tem dado bastante destaque à saúde, inovação tecnológica, educação, indústria de defesa, mas em todos os aspectos a gente encontra ali uma pegada social, uma pegada sustentável, alinhada ali ao posicionamento político desse governo. Então, por exemplo, nós temos aqui transporte eficiente e sustentável, infraestrutura social, cidades sustentáveis, inclusão digital. Essa é talvez a principal pauta, uma das principais pautas desse programa de investimentos. O novo PAC, para falarmos de números, ele está dimensionado no valor de 1,7 trilhão de reais. Para falarmos de tempo, a previsão é de que desses valores, 1,3 trilhões sejam investidos até 2026, portanto, dentro desse governo Lula 3, e 400 milhões estão previstos para após esse período, para projetos de mais longo prazo. Quando a gente observa a distribuição desses investimentos a partir dos eixos temáticos, a gente consegue observar a amplitude do programa, mas é possível agrupar todos esses setores de investimento em grandes áreas, né? A gente está falando principalmente de infraestrutura, né, que sempre foi, vamos dizer assim, o carro-chefe do PAC, por motivos de necessidades do país mesmo e pela função política desse programa do ponto de vista de geração de empregos, né? A infraestrutura é vista como um setor que permite de forma quase imediata a criação de empregos sem um delay ou a necessidade de um período de adaptação do ponto de vista de capacitação muito intensiva da mão de obra massiva empregada. É lógico que há uma massa crítica que é trazida pelo know-how das empresas, mas do ponto de vista da geração de empregos em massa, há muitos empregos que exigem uma capacitação curta e implicam na geração imediata de postos de trabalho. A gente vê também uma marca importante de setores de tecnologia, né, de uma forma geral, e do setor de saúde, que tem se destacado muito mais, possivelmente por influência da pandemia, da crise sanitária que nós vivemos muito recentemente. Quando a gente fala de PAC 3 nesse contexto atual, e já tendo havido o desenvolvimento do PAC 1 e do PAC 2, surge a dúvida da efetividade desse planejamento, do que realmente vai ocorrer a partir dessa programação apresentada pelo governo federal de investimentos públicos diretos e de investimentos privados direcionados por projetos públicos. O que a gente observa é que o primeiro PAC ele enfrentou grandes dificuldades do ponto de vista de implementação dos valores efetivamente previstos, aquilo que foi efetivamente implementado do ponto de vista de investimentos diretos do governo federal correspondeu a um pouco mais do que 60% do planejado, mas, de qualquer forma, como os valores são elevados, acaba representando oportunidades de mercado relevantes. O segundo PAC se desenvolveu um pouco melhor, mas sofreu também com a mesma dificuldade, não foi implementado em sua completude, especialmente considerando o contexto ali de 2014 para frente, da crise da indústria de infraestrutura pesada nacional, decorrente principalmente da operação Lava Jato. De lá para cá, houve um boom do compliance no Brasil. A maioria das empresas
se preparou de uma forma ou de outra para enfrentar esse desafio, que no Brasil, essa temática no Brasil não tinha ainda a devida importância. Com relação ao PAC 3, então, é possível esperar dificuldades semelhantes ou até maiores do ponto de vista de implementação desses valores, desse 1,7 trilhões previsto inicialmente. A primeira dificuldade é que a maior parte das receitas dos governos, né, do governo federal, dos estados, dos municípios, é comprometida com despesas obrigatórias. Então, a margem de recursos para investimentos diretos do governo federal e das demais entidades federativas, o governo federal é o que tem a maior margem para esses investimentos, é uma margem muito curta, e hoje nós estamos trabalhando no Brasil com um investimento público direto do governo federal na casa de 2%, 2% do PIB. Aumenta essas dificuldades no cenário do PAC 3, a existência agora do teto de gastos, né, que surgiu no governo Temer via emenda constitucional, e que não permite o crescimento, ou que dificulta o crescimento das despesas e investimentos públicos ao longo dos anos, até 2026, que é o momento que está previsto para uma possível revisão desse teto de gastos, e há um crescimento apenas do ponto de vista de correção inflacionária do que pode ser, vamos dizer assim, absorvido pelo orçamento público do ponto de vista de despesas e de investimentos. Entretanto, a gente não pode observar o PAC 3 como um fracasso anunciado, porque existem instrumentos jurídicos que permitem que esses investimentos sejam feitos muito pelos agentes do mercado privado e não tanto pelo governo, a partir de projetos postos de pé pelo governo. Então, a gente está falando nesse cenário, a nossa expectativa é que boa parte desses investimentos previstos ocorram via concessões e parcerias público-privadas. Por quê? No caso de concessões, o risco do projeto é do particular e as receitas elas vêm via tarifa, né? Vamos dizer assim, um desembolso direto dos usuários. O governo federal ele vai aparecer aí muito como financiador desses projetos via BNDES, mas isso não entra, vamos dizer assim, num investimento direto, num desembolso direto do governo. Isso facilita muito a estruturação desse tipo de projeto. Além disso, as concessões normalmente elas estão associadas ao pagamento de um valor de entrada pelo parceiro privado, pelo concessionário que outorga, no momento em que o parceiro privado, o concessionário assume aquela infraestrutura pública para operá-la e melhorá-la, né, realizar as obras e atualizações necessárias. No caso das PPPs, acontece o mesmo. A gente tem dois tipos de PPP no Brasil, né? São modelos, um modelo que, na verdade, foi, de certa forma, importado das experiências do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Austrália. E a gente tem esses dois modelos, concessões patrocinadas e concessões administrativas. No caso das concessões patrocinadas, o governo entra com uma parte do custo tarifa, mas também não há um desembolso em nenhuma dessas duas modalidades, um desembolso inicial significativo do governo, não há esse investimento direto inicial, isso facilita muito a estruturação disso. Há ainda outros modelos de parceria, e esses outros modelos de parceria são muito setoriais, né? Talvez a área que tem mais experiência com isso no Brasil seja o setor da saúde, que conta com diversos modelos de parceria que não são nem concessão e nem PPP. Não são PPP, a gente fala de parcerias público-privadas de uma forma genérica nesses casos, mas do ponto de vista técnico, jurídico não seria, porque não estão submetidos à lei de parcerias público-privadas no Brasil. Essas parcerias no campo da saúde estão relacionadas à incorporação de tecnologia pelo parque
pelo Parque Industrial Nacional. É uma oportunidade que não está restrita apenas a empresas nacionais, mas também a empresas estrangeiras. Que tipo de parceria a gente está falando aqui? Essas parcerias, elas são parcerias que são moldadas a partir dos modelos jurídicos gerais previstos na lei de licitações, daí o impacto aqui também da nova lei de licitações de uma forma mais decisiva. O modelo mais utilizado, que hoje já consome grande parte do orçamento do SUS, o modelo de parcerias para o desenvolvimento produtivo de medicamentos. É um modelo bastante complexo e novo no Brasil. Hoje nós temos publicado no Brasil esse livro aqui sobre esse tema, caso haja interesse de aprofundamento, um livro publicado aqui por mim, pelo escritório. Se vocês tiverem interesse, está à disposição na Amazon, mas também a gente costuma ter alguns exemplares aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato para que a gente encaminhe. Esse modelo é um modelo complexo que reúne uma série de relações contratuais entre Ministério da Saúde e laboratórios farmacêuticos oficiais, que são os laboratórios públicos nacionais, como Fiocruz, Butantan, laboratórios da Marinha, Exército e Aeronáutica, e parceiros privados, laboratórios farmacêuticos privados. Todos esses modelos funcionam basicamente com o ganho de escala, o direcionamento da demanda pública, que é retirada das licitações e é direcionada para um parceiro específico, garantindo ganho de escala. Como esses modelos operam via ganho de escala, eles entram no orçamento do SUS, não entram em investimentos diretos também. Então, nós entendemos que no campo da saúde, por exemplo, esse é um modelo que está se desenvolvendo e vai se desenvolver mais ainda no contexto do PAC 3, porque ele não exige um investimento massivo e não está restrito pelo teto de gastos, no sentido de que esses desembolsos, essas aquisições, elas ocorrem via orçamento do SUS como uma despesa apenas. Como uma despesa apenas. Esse modelo se encaixa no contexto do PAC 3, ele surgiu, na verdade, concomitante ao PAC 1 e vem seguindo desde então. Teve também um hiato importante nos governos Temer e Bolsonaro, dentro do mesmo contexto de redução de gastos públicos, concentração na situação de crise de pandemia, agora está sendo retomado com força, se encaixa nas diretrizes do PAC em outros aspectos do desenvolvimentismo proposto por esse governo, como retenção de cérebros, capacitação do parque produtivo nacional. Além disso, esses modelos de parceria que não são concessão e não são PPP, eles enfrentam desafios, talvez o principal deles é justamente esse trade-off entre essas parcerias e o mercado de licitações. Então, é preciso que as empresas estejam atentas no sentido de também aproveitar essas oportunidades, porque uma vez havendo a centralização do fornecimento e aquisições direcionado para um parceiro específico, o mercado de licitações para esse produto se extingue, ou muitas vezes se extingue ou se reduz bastante. Além disso, como essas parcerias elas estão regidas principalmente de forma direta pelas licitações, o advento da nova lei de licitações gera desafios e oportunidades aqui também, principalmente do ponto de vista da sustentabilidade desses projetos, e nesse momento faz sentido a gente falar sobre o contexto de meio ambiente e oportunidades ambientais desses projetos e de outros projetos no contexto do PAC 3. Obrigado, Guilhermo. Bom, aqui, prosseguindo, a gente vai falar um pouquinho, acho que é o eixo de economia de baixo carbono e fomento a sustentabilidade dentro do PAC 3,
que foi anunciado aí recentemente pelo Ministério da Fazenda, principalmente capitaneado pelo Ministério da Fazenda, como uma das grandes bandeiras aí do governo Lula 3. Está sendo tratado como uma das prioridades justamente para, como o Guilherme falou, né, o slogan do PAC, do novo PAC, é desenvolvimento e sustentabilidade. Então, existem eixos importantes nessa linha, que nada mais é do que uma tropicalização do Green Deal europeu. Quer dizer, já vem sendo discutido na Europa essa transição ecológica, muito do que se discute aqui no Brasil tem inspiração europeia, e agora a gente está vendo como é que essas iniciativas devem se materializar aqui no Brasil. Basicamente com vistas aqui ao cumprimento, né, das metas e compromissos que o governo brasileiro vem colocando desde, né, o início dessas discussões e com mais força a partir do Acordo de Paris. Logicamente, como o Guilherme colocou, a gente quando se trata de uma política de desenvolvimento de baixo carbono, a gente enxerga, de fato, algum tipo de risco, né, de coordenação, de execução operacional, político, de orçamento dessas iniciativas que eu vou comentar aí a seguir, algumas, talvez algumas das mais importantes para vocês. Sempre quando a gente pensa em temas de meio ambiente, né, tem um componente político bastante forte, né? A gente está vendo as discussões aí, né, desde principalmente envolvendo a questão do combate ao desmatamento, com vieses aí políticos bastante importantes. Em contrapartida, a gente também tem do Poder Judiciário posições bastante estritas e rigorosas em relação à implantação e desenvolvimento dessas políticas ambientais. Só para dar um exemplo de ontem, né, a gente teve um julgamento no STF, né, declarando aí a inconstitucionalidade de uma lei do Estado da Bahia sobre licenciamento ambiental que flexibilizava algumas normas relacionadas ao licenciamento. Então, são entraves aí ou obstáculos que a gente vai ter que acompanhar como se desenvolvem. Dentro do plano, que está sendo levado adiante então pelo Ministério da Fazenda, né? Ele está pautado, ele na verdade ele é cross ministérios, né? A gente tem uma preponderância aí do Ministério da Fazenda, mas tem o Ministério da Indústria bastante envolvido, o Ministério da Agricultura e a própria presidência diretamente envolvida e fazendo a maior parte dessa propaganda, principalmente nos eventos e no exterior, onde o presidente Lula se apresenta, e sempre a gente percebe que ele sempre tem a oportunidade e vontade de falar sobre o plano de transição ecológica. Aqui eu separei algumas das principais iniciativas aqui de políticas públicas e de investimentos, mas ao todo são mais de 100, né? Não daria realmente tempo, acho que até para a gente cobrir aqui algumas das mais importantes, eu vou passar pelas principais delas e fazendo algumas pontuações sobre a iniciativa, quais são os gargalos legais, o que que a gente espera de expectativa, o que que a gente está enxergando já de futuro para cada uma delas. Guilherme, se você puder passar para o próximo. Bom, dentro de um eixo que eu acho que é um dos mais importantes e vem sendo falado de uma maneira substancial de finanças sustentáveis, quer dizer, como é que o capital se amolda dentro de uma nova economia de baixo carbono, a gente tem, né? Eu acho que esse tema aí todo mundo de alguma forma acompanhou, ficou sabendo, de alguma forma tem opiniões em relação ao mercado regulado de carbono. A gente tem algumas oportunidades interessantes ali. Só para contextualizar, eu acho que, como acontece muita coisa, né? Quem está acompanhando isso às vezes não dá conta de tanta informação e tanto desdobramento, né? E novidades que acabam acontecendo na questão dos mercados de carbono. Mas fato é que a gente tinha lá atrás, né, um PL de 22 do deputado Chiquinho Feitosa. Esse PL acabou não indo adiante na sua forma original,
No final do governo Bolsonaro, a gente teve o decreto 11.075 de 22, que causou bastante barulho na época, foi no final do ano passado. Ele basicamente ali traçava um arcabouço de planos setoriais e chamava o setor produtivo para dizer sobre a sua meta e a forma pela qual a meta deveria ser alcançada, né? Teve muita discussão nisso no final do ano, mas como era fim de mandato, também já existia expectativa que a política ambiental do governo anterior não fosse levada adiante. Foi um projeto do então ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e nesse ano a gente percebeu, então, a substituição, né, daquele PL 412 de 22 agora, né, uma nova redação pela senadora Leila Barros. O que é importante aqui da gente, o que é importante saber desse PL? Ele estabelece, né, um sistema de comércio de emissões, quando ele estabelece um teto, né, um limite para alguns setores, e a possibilidade dos excedentes, né, das eficiências de carbono serem comercializadas para aqueles que precisam cumprir as suas metas. Então, basicamente, o PL estabelece um limite, né, de emissão de 25 mil toneladas ano principalmente para as empresas grandes emissoras. Aí a gente está pensando justamente no setor de infraestrutura e de transformação. Esses teriam que se ater a essa meta máxima, esse teto máximo de 25 mil toneladas, e os outros setores industriais com uma obrigação de outros setores menos carbono intensivos, eles teriam aqui uma obrigação apenas de report dessas emissões até 10 mil toneladas de carbono equivalente ano. Esse PL ele foi recentemente, então, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Existe uma expectativa de apresentação até agora a COP28, que vai acontecer em Dubai, no final desse ano, no final desse mês, início de dezembro. A gente já está chegando a meados de novembro, então, assim, essa expectativa de apresentação do mercado regulado de carbono para a COP, lógico que no Brasil, né, tudo pode acontecer. Ontem a gente teve a votação, né, da reforma fiscal, então talvez abra espaço para essa discussão, mas o fato é que na Câmara dos Deputados a gente espera um pouco mais de debate, talvez um pouco mais de modificações dentro desse PL. Então vamos ver como é que a coisa se comporta aí nos próximos 15 dias, já que é meta do governo apresentar algo mais consolidado em relação ao mercado regulado de carbono, agora na COP em Dubai. Para todos os efeitos, né, em efeitos práticos, a gente também não espera, né, que essas regras sejam efetivamente implementadas antes de 2025. Até porque o PL estabelece um período aí de transição, de adaptação para as empresas de 2 anos. Então, a gente deve começar ainda sem a necessidade, né, sem a obrigatoriedade de cumprimento dessas metas, mas com uma agenda aí de report pelos setores produtivos já entrando aí em vigor. Existem algumas discussões importantes que estão ainda aí abertas, principalmente o engajamento do setor agro, né? Existem visões aí prós e contra do agro entrar nessas metas que estão sendo estabelecidas. Eu acho que essa é uma discussão que vai aparecer fortemente agora na Câmara dos Deputados. E outro ponto também importante a ser colocado a respeito do mercado regulado é como ele vai ter sinergias aí com o mercado voluntário, né, que já está com bastante vigor já acontecendo no Brasil por diversas iniciativas aí empresariais, basicamente pautadas pelos compromissos de net zero e de eficiência que algumas organizações, desde a pandemia, né, desde o início ali da pandemia,
começaram a declarar no mercado. Então, existe, eu acho que um potencial bastante interessante de gerar eficiência, transparência, accountability, governança para o mercado regulado, para o mercado voluntário, a partir dessas regras que vão ser estabelecidas para o mercado, desculpa, para o mercado regulado de carbono. As dúvidas ainda que eu acho que são importantes é a gente saber que, acho que muito quando a gente fala desse mercado de carbono, parece que ela é, né, o termo que se usa, a bala de prata para resolver a maior parte das questões relacionadas a mudanças climáticas. Eu acho que isso não é verdade. A gente não tem ainda uma clareza de qual será o impacto da obrigatoriedade do mercado regulado de carbono para efetivamente as reduções de emissões que o Brasil se comprometeu aí na sua meta para 2030, que é menos 53% ali em relação ao baseline de 2005. Então, muito se fala, mas eu acho que ainda a gente vai começar a entender qual é a expectativa relacionada de fato aí ao impacto desse mercado para tratar, para atingir essas metas que o Brasil se comprometeu. Outro ponto importante de discussão, que também não está claro até agora, é justamente aonde serão utilizadas, de que forma serão utilizadas as receitas com os allowances que são previstos, né? São as permissões que são previstas na legislação dentro do desenvolvimento de outras iniciativas de economia de baixo carbono. Esse tema também não está definido. E, principalmente, né, quando a gente pensa sempre no mercado regulado, qual vai ser a governança? Existe a criação de um comitê interministerial. Ele vai ficar responsável por toda a regulação, por toda a governança e justamente pela imposição de penalidades pelo descumprimento. Então, eu acho que essas próximas fases e nessa discussão que deve se iniciar aí no brevíssimo prazo na Câmara dos Deputados, a gente vai ter maior clareza dos impactos e das possibilidades do mercado regulado de carbono. Guilherme, queria passar? Outro tema sobre finanças sustentáveis, aqui eu acho que, para mim, é a grande febre do sistema, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a febre é justamente a gente entender o que é sustentável, né? Muito se usa desse termo e práticas de greenwashing vêm sendo cada vez mais presentes quando a gente pensa em definições de sustentabilidade, mas fato é que é uma necessidade de classificação de negócios de acordo com critérios que sejam estabelecidos. Então, a taxonomia verde é uma discussão que está muito na pauta agora e que a gente vai observar alguns desdobramentos importantes. A gente tem duas frentes aqui acontecendo relevantes. A primeira delas é a proposta do governo federal, que estava em consulta pública até o dia 20 de outubro, agora, fechou essa consulta pública. E a gente tem também um PL tramitando sobre essas definições de classificação de sustentabilidade de empreendimentos e negócios. A discussão, pessoal, é justamente assim, um exemplo prático disso, né? Se a gente vai pensar numa soja sustentável, né, que seria uma pauta muito importante para o nosso agronegócio, qual é o critério que a gente utiliza? Que a gente percebe que esses critérios já estão mais avançados em outras jurisdições, principalmente na União Europeia, e algumas aqui também na América Latina, se destacando Colômbia e México. E o perigo da gente adotar taxonomias que sirvam para outros países, para a nossa realidade, e a gente ter ali um prejuízo, uma perda de oportunidade importante. Então, essa discussão acho que é fundamental que a gente acompanhe. São critérios estabelecidos bem diferentes daqueles critérios, por exemplo, que são utilizados pelos órgãos ambientais para efeitos de impacto de licenciamentos, né? Então, eu acho que essa discussão sobre a definição, afinal, do que é verde e o que pode ser dessa forma, né, propagandeado e ter um fluxo de investimentos corretos de capital para empreendimentos com uma agenda
efetivamente ESG, ela é fundamental. Num primeiro momento, essa proposta de taxonomia verde, ela afeta principalmente as grandes empresas de capital aberto, mas a gente sabe, né, que a partir daquilo que seja definido pelos órgãos reguladores para essas grandes empresas, vai ter efeitos, reflexos imediatos para as pequenas e grandes empresas, né, que estão sempre relacionadas aí à cadeia de valor dos grandes negócios. Então, isso é muito comum, isso aconteceu em diversas situações de regulações ambientais, quando um grande player é regulado, essas normas imediatamente passam a ser cascateadas por toda a sua cadeia de valor. Então, o que a gente percebe, às vezes, são discussões de pequenas e médias empresas achando que esse tema ainda não chegou na agenda delas, mas vai chegar muito brevemente, que, inclusive, é uma resposta aí que o Brasil pretende dar também com vistas aí à COP28. Guilherme, se quiser passar, por favor. Deixa eu controlar o meu horário aqui. Bom, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ela está muito em cima dessa pauta, né? Foi criado aqui uma divisão de inovação e de finanças sustentáveis justamente para impulsionar toda essa agenda dentro do órgão, né? Então, justamente para essas grandes empresas de capital aberto, a gente já percebe aqui, não de hoje, uma movimentação do xerife aí de regulação de mercados de capitais para justamente dar uma accountability, transparência, integridade em relação a essas classificações verdes, né? Então, o que vai se ver já é um movimento, mas é um reforço cada vez maior na governança corporativa das empresas em relação a essa agenda verde. Guilherme, puder passar? Aqui é uma outra iniciativa bastante interessante também dentro do eixo de finanças verdes, que é uma primeira, foi propagandeada também pelo governo em setembro. É tudo novo, pessoal. Vocês podem ver aqui depois, né? Volta, Guilherme. Desculpe. É tudo bastante novo. Aqui eu peguei alguns slides do site do governo federal, são todos de setembro, outubro, quer dizer, são novidades que a gente está vendo como é que vai se materializar. Então, dentro dessas iniciativas de finanças sustentável, vem a emissão de títulos verdes aqui pelo governo federal. Ao que se sabe, eles seguem as boas práticas internacionais, né, de emissão para títulos de mercado de capital. É um título soberano, com possibilidades de captação de até 10 bi, justamente para financiar todas aquelas iniciativas que o Guilherme estava falando, que eu estou falando aqui. A gente tem que criar, né, tem que identificar, o governo tem que ter dinheiro para implementar essas políticas públicas, e aqui é uma condição de mercado que a gente vai acompanhar para ver se de fato vai acontecer. A ideia era que acontecesse nesse semestre. Acho que muita coisa acabou vindo aí, principalmente com as questões geopolíticas envolvendo essas recentes guerras, e o governo postergou isso para o primeiro semestre do ano que vem. Acho que, além de condições de mercado ideais que se busca para o lançamento desses títulos, o Brasil já está vindo atrás, tá? É importante comentar, a maioria dos países da América Latina já lançaram seus títulos soberanos verdes. O Brasil já vai ser um dos últimos a adotar essa iniciativa, mas o fato é que a gente tem uma questão aqui bastante importante antes de ser resolvida em relação ao desmatamento da Amazônia. Eu acho que enquanto a gente não tratar esse tema, que eu acho que é o grande câncer ali que afeta toda a política ambiental do Brasil, qualquer título aí, um green bond relacionado à preservação de biomas, ele pode ter chance de patinar. Então, talvez o governo ainda esteja esperando o momento ideal para o lançamento dessa iniciativa. Podemos ir, Guilherme? Falar mais 2 minutos aqui, rapidamente. Aqui o Guilherme já falou sobre quando tratou da questão de saúde, mas também para iniciativas sustentáveis é uma política pública de adensamento tecnológico. Quer dizer, para áreas de emissão, para processos, empreendimentos de baixa emissão de carbono, o governo está com uma política pública de privilegiar essas tecnologias, principalmente de conteúdo nacional e capacitação de mão de obra brasileira para importar, para o desenvolvimento dessas tecnologias. A gente sabe que em rankings de inovação o Brasil ainda está muito atrás,
a gente depende muito de tecnologia externa, mas justamente para viabilizar essas políticas públicas, inclusive através de incentivos fiscais específicos, a própria lei de licitações, como o Guilherme mencionou, a própria reforma fiscal prevê, né, benefícios para produtos e serviços sustentáveis. Existe essa política de adensamento tecnológico também sob o viés de baixo carbono. Então, a gente vai perceber também na linha do que o Guilherme está falando, né, oportunidades surgindo dentro dessa linha de adensamento tecnológico. Essa política pública pode gerar alguns efeitos aí sobre não discriminação de tecnologias, né, algumas questões envolvendo comércio internacional, direito de comércio internacional bastante importantes. Na frente de bioeconomia, eu vou falar mais esse, depois eu acho que eu só passo aí os títulos dos próximos, são diversas iniciativas, né? Falei, eram mais de 100, a gente separou algumas, mas eu acho que falar do plano aí nacional de fertilizantes é algo importante. Aqui em cima vocês estão vendo um gráfico, né? Apesar do Brasil ser ser o quarto maior produtor agropecuário do mundo, a gente tem uma dependência muito grande, né, de fertilizantes vindo do mercado internacional. Então, né, o nosso maior vendedor é a Rússia, a gente percebe aqui a China, a gente percebe Israel, que está vivendo um momento muito delicado em relação à guerra, então uma dependência do mercado internacional muito forte, uma volatilidade que afeta justamente um insumo essencial de desenvolvimento do mercado agro brasileiro. Então, foi lançado agora esse Plano Nacional de Biofertilizantes. Ele ainda não saiu do papel, é uma iniciativa capitaneada pelo Ministério da Indústria e Comércio, pelo Ministério da Agricultura, pela Embrapa, e a CNI também está bastante envolvida justamente para que a gente traga a tecnologia, a gente desenvolva a tecnologia nacional para diminuir a dependência externa de fertilizantes. Na linha aí, legislativa, a gente tá em discussão nesse momento, tá aí, obrigado, Guilherme, um projeto de lei sobre bioinsumos, né? Isso está sendo bastante tratado. Eu achei bastante também interessante aqui na consulta pública ver que existe uma divisão, né, de opiniões em relação a esse projeto de lei, mas fato é que o Brasil aposta muito em tecnologias mais limpas, né, através de organismos vivos, são os bioinsumos, para fazer frente a essa necessidade de fertilizantes. No plano regulatório, a gente vai ainda ver muita discussão envolvendo divisões de competência entre Anvisa, Ministério da Agricultura, CTN-Bio, justamente para criar um arcabouço regulatório com segurança jurídica para que o país aposte nesses bioinsumos. Vamos passar só aos próximos, Guilherme. Existe aqui também a frente de transição energética. Vocês estão vendo a questão das solares ganhando força no Brasil. Existe um projeto específico, uma política pública de ampliação do mercado de painéis solares. Existem investimentos do governo na substituição da frota de ônibus, né? Então, aqui o governo vai colocar dinheiro dentro do plano plurianual para fazer essa substituição de frota e, consequentemente, vai fomentar todo esse setor de infraestrutura para veículos eletrificados, né? Trata diretamente a questão da pegada de carbono em relação à logística, que é uma segunda, é uma área, depois do agronegócio, talvez seja a área que a gente tem uma pegada de carbono maior. Pode seguir, Guilherme. Economia circular, então, são discussões que a gente já vem tendo desde a legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente vai perceber agora justamente, e é o que é necessário agora, a gente avançar em termos de coleta seletiva, eliminação de lixões, de aterros sanitários, né? O fomento de aterros sanitários, incentivos tecnológicos e tributários para a adoção de economia circular. Essa vai ser uma pauta que já vem ocorrendo, eu acho que ela tende agora justamente se espraiar para o setor público, justamente para a eliminação desses lixões, que a gente ainda está muito atrás nesse ponto. Guilherme, se quiser seguir. Adaptação de infraestrutura, eu acho que
quem mora em São Paulo agora esses dias já percebeu, né, a questão envolvendo aí a, a luz, né, que a gente teve uma queda de energia bastante grande, que até agora parece que não voltou 100% do abastecimento de energia. E essa nota aqui do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais é uma nota aí de outubro, dizendo, justamente alertando ao poder público, ao governo, sobre os impactos relacionados ao El Niño, que se avizinha agora para os próximos meses e todos os impactos e desastres naturais que a gente vai estar sujeito. Agora, em São Paulo, a gente está com uma onda de calor, uma segunda onda de calor bastante forte. Então, o que a gente espera aí que esses desastres eles fiquem cada vez mais recorrentes, ao mesmo tempo que todo o investimento de governo em políticas públicas de mitigação e prevenção de desastres naturais ele vem caindo bastante, né? Então, da onde a gente vai tirar esse financiamento para essa adaptação climática? Cada vez mais a gente percebe, então, esses eventos aí recorrentes cada vez mais fortes. Guilherme, se você quiser passar. Aí eu também busquei um exemplo dessa semana agora, que é sintomático como a gente vê essas discussões, né? Justamente por conta dessas chuvas, o prefeito de São Paulo anunciou a possibilidade, né, mais uma vez a possibilidade de aterramento de fios elétricos, justamente, né, para minimizar essas interrupções de energia, e na sequência disso, uma proposta de criação de um novo tributo, né, para os consumidores, para custear essa proposta de infraestrutura. Então, a gente vai ver que a lógica acaba sendo, infelizmente, de onerar, né, o consumidor, o setor privado, por adaptações de infraestrutura nas quais o governo não consegue fazer frente. Aqui, no caso, a gente tem uma concessionária e, novamente, a gente vai ver discussões envolvendo as entregas, eficiências e capacidade de investimento dessas concessionárias para mitigação aí de efeitos de adaptação climática. É isso. Eu corri aqui nessa última parte, né? São diversas frentes, mas acho que deu para percorrer em todos os aspectos que a gente queria falar um pouquinho sobre o Pacto 3.0, do plano de transição ecológica, e agora eu acho, né, Guilherme e eu ficamos à disposição aí para tirar dúvidas e ter um momento de bate-papo com vocês. Obrigado aí a todos pelo tempo. Obrigado, Pedro. A gente cumpriu a risca aqui o nosso tempo. Obrigado aí por ficar dentro do nosso horário. Agora a gente aguarda um pouquinho para receber algumas perguntas, mas a gente tem uns 5 minutinhos ainda aqui sobrando. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode circular aqui no nosso chat. Só vou aproveitar aqui, Pedro, Guilherme, se fosse para apostar em algum dos setores que são, o tema é muito, muito vasto aí, né? A gente viu que tem várias áreas, o Brasil é muito grande, tem muitas oportunidades, mas se fosse aqui dentro de um contexto do que vocês estão percebendo no mercado, há algum setor específico que vocês acham que vai ter uma atenção mais especial? A transição energética é uma delas, Pedro? Você apostaria nisso? Olha, com certeza, né? Apesar da gente já ter uma matriz bastante limpa, né, pautada principalmente pela energia hidrelétrica, né? O que a gente percebe é um potencial muito grande em relação às renováveis, principalmente eólicas e solar, né? O setor de solar, a gente vem acompanhando de perto esse mercado, ele está pujante, ele tem capital próprio, né? Tem sido muito pouco financiado, e, ao mesmo tempo, encontrando oportunidades bastante interessantes. Acho que existem alguns gargalos regulatórios ainda a serem resolvidos, principalmente em relação ao licenciamento ambiental, ao timing desses projetos, que eles precisam, né, ser cumpridos dentro de uma agenda que, às vezes, né, o timing regulatório ele não está de acordo com o timing ambiental. São diversas exigências ainda que são colocadas, desde
preservação de patrimônio histórico e cultural, das áreas onde recebem esses empreendimentos. A gente tem visto aí uma preocupação muito grande de comunidades afetadas, do Ministério Público em relação aos impactos desses empreendimentos, mas acho que é um setor bastante promissor, inclusive dentro de políticas públicas, que eu acabei não citando ali quando eu falei de eficiência energética. Existe um projeto que é Sol para Todos. Esse foi o nome que o governo federal batizou recentemente, é de setembro, esse projeto que justamente fomenta e dá condições da instalação de placas fotovoltaicas em residências da, da comunidade de baixa renda. Então, acho que a partir do momento aí que isso ganhe mais força, a gente vai ver um avanço muito grande, ainda maior, do setor solar no nosso país. É isso. Obrigado, Pedro. Bom, a gente chegou aqui no nosso tempo. Eu queria reforçar o convite para que todos que estejam nos assistindo fazerem parte dos comitês temáticos aqui da Câmara Britânica. Pela apresentação do Pedro e do Guilherme, a gente tem muitos temas a serem tratados. A Câmara Britânica está aberta para isso. Nós estamos tratando todos esses temas de uma forma bastante detalhada, cada um de acordo com a sua especificidade. Aqui no nosso Comitê de Infraestrutura, a gente está estruturando uma agenda para 2024 bastante robusta. Contamos com a participação de todos vocês. Pedro, Guilherme, muito obrigado pela apresentação de vocês, obrigado pelo tempo, obrigado pela contribuição para esse debate tão importante para o Brasil e também para intensificar o nosso relacionamento entre o Reino Unido e o Brasil por meio da Câmara Britânica. A gente agradece muito o interesse de vocês em fazer parte da Câmara, de estreitar os laços que vocês já têm com o governo britânico, e a gente está totalmente à disposição de vocês, de todos os membros da Câmara Britânica, de aprofundar o debate que vocês trouxeram aqui. Se vocês quiserem fazer algumas últimas palavras de despedida para todos, eu agradeço. E da minha parte, eu me despeço aqui e agradeço a atenção de todos. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Guilherme, se quiser fazer uso aí da palavra, fica à vontade. Não, apenas agradecer o convite mais uma vez. Acho que é um assunto que tem muito que ser discutido ainda, né? Mais esses pontos que nós tivemos a oportunidade de apresentar e conversar aqui hoje são os aspectos principais da questão, que precisa ser acompanhada aí nos próximos meses e nos próximos anos, como vai ser a implementação do PAC 3, esses desafios de sustentabilidade nos próximos capítulos, né? É isso aí. Obrigado aí pela presença de todos. Espero poder encontrá-los aí em outras oportunidades.